Olha, eu ia fazer a última pergunta, mas a Isabela Veríssimo, ela tá falando aqui que você falou um pouco, mas você não falou sobre o acidente. Tá aqui, ó, ela não falou sobre o acidente, a nossa missionária biônica, ó, essa pessoa que também conhece a história. Pois é. O acidente, vamos fazer assim como é que se diz? Um resumo, Um né? resumo. Sim. Era dia de Natal, né? Foi dia de Natal, e foi porque uma das nossas queridas amigas brasileiras chegou e estava só no norte do Senegal. E então, nós, quando pensamos nela sozinha para passar o Natal, nós tivemos desejo de ir como equipe. E aí, então, a gente tinha o nosso carro, né? Pastor, esposa, 2 filhos, eu e a minha companheira chilena. E fomos 6 horas de viagem, né? E aí fomos devagarinho, chegamos, e foi tão gostoso. Chegamos na casa dela, já tinha uma casa de passagem, a gente ficou hospedada lá, e tudo estava direitinho, ela estava construindo a casinha dela. E aí, quando foi, isso foi no dia 22 que a gente viajou. Dia 23 já estávamos lá, e dia 24 preparamos a ceia de Natal. Aí, na ceia de Natal, estava um médico que era missionário lá, porque agora ele já voltou também para o campo dele, e a esposa e os 2 filhos, a coisa mais linda. E como o pastor tinha 2 filhos, deu certinho, e um menino e uma menina. Então, estávamos em casa, e junto com ela é a alegria dela. Sim. Né? E aí, então, ela disse assim, olha, amanhã, dia 25, nós vamos ter um almoço. Vamos ter um almoço na aldeia, aqui próxima, aonde tem se convertido muitos Wolof. E aí a gente, que benção, a alegria nossa de ver. Aí fomos para o almoço. Gente, que coisa maravilhosa. E quando a gente estava vendo, um dizia, olha, a minha mãe já tentou me envenenar várias vezes, mas eu estou aqui vivo, Deus não deixou eu morrer. Aí o outro dizia assim, olha, eu me converti, isso todos muçulmanos, né? E eu disse assim, e eu me converti, e a minha esposa simplesmente decidiu se divorciar de mim, tirou os filhos, mas depois agora se arrependeu, voltou. Eu estou muito feliz, eu vou continuar servindo. E eu ouvindo esses testemunhos. Tudo bem, almoçamos, começou uma tempestade de areia, e aí a nossa cabeça ficou toda cobertinha de areia, né? Sim. Porque a gente estava debaixo de uma tenda, mas Era a aberto. tempestade... Isso, praticamente assim, né? E aí, então, ficamos assim, terminamos, cada um para os seus carros, o missionário foi com a esposa para frente, as missionárias, 2 missionárias, uma suíça e a outra, eu acho que ela é canadense, eu creio que sim. Então, elas foram atrás de nós e nós viemos aqui no meio. Nosso carro estava aqui no meio. Nosso carro era um Toyota Hilux, né, branquinha. E vínhamos dirigindo. De repente, o para-brisa do nosso carro ficou cheio de areia. Areia. Todos, né? E a gente estava devagarinho, porque a gente estava atrás do carro do missionário, que a gente não sabia Não qual sabia era, o caminho, né, o aham. caminho. E, de repente, nós não sabemos. Às vezes tem irmãos que perguntam assim, Deus revela. Menina, Deus é soberano, meu irmão, fique na sua. Eu não gosto dessas perguntas. De repente, a gente sentiu o nosso carro que saía da pista, e eu creio que quem dirige normalmente trazer o carro de volta, porque ele está escorregando, Sim. mas ele não obedeceu. Ele saiu capotando. E ele capotou 4 vezes. Nossa. E eu não perdi os sentidos em nenhum momento. Mas as 3 que estavam nas 3 portas, sem que fosse a do motorista, foram as 3 que morreram. Nossa. Porque todas as 3 foram jogadas fora, assim, né? E a Esté, filha do pastor, ficou em coma, né? E o Bimbinho pequenininho, aqui, com um golpe no... O hospital mais próximo, 2 horas de viagem. Nossa. Quando chega no hospital, nem tem gesso nem analgésico. Meu Deus. Pensa vocês, que experiência. E depois, então, o que é que aconteceu? Nós fomos... O médico olhou para nós e disse, não tenho condições de cuidar de vocês 2. Vocês estão extremamente graves. Quando chegamos em Dakar, 4 horas de viagem para até Dakar. Agora, sabe em quê? No Fiorino. Eu deitada debaixo da maca da Esther, porque não tinha espaço. E passado do ladinho com o Hebe. Quando chegamos lá, aí foi um momento que foram procurar um hospital, e a gente foi para um hospital, mas a junta imediatamente
foi toda aquela mobilização. Foi a primeira experiência da junta com uma coisa dessa tão drástica, né? E aí, então, a junta já mandou uma equipe para o Senegal. E aí, lá no Senegal, o médico dizia assim, eu posso operar a perna da Vera, tá? Porque o cara que atendeu a gente já estava quase meia-noite quando a gente chegou. Ele olhava assim, estava assim, plantão, né? isso. E mesmo sendo Natal, para eles ele não tem nenhum sentido o Natal, né? Porque eles não querem. E aí ele olhava assim para as radiografias, eu fui fazer umas radiografias. Quando foi de manhã que o médico chegou, ele falou assim: ela fraturou umas costelas, assim, umas duas, não sei o quê. Aí a tíbia está fraturada, a clavícula um pouquinho assim, coisa. Aí ele disse: pois então, se você quiser, você fica e vai ser operada aqui. Aí todos os médicos, nossos amigos, que eu trabalhava com saúde, que nos visitaram no hospital, diziam assim, não fique aqui, não fique aqui, não fique aqui. A junta teve o cuidado de fazer uma parceria. Espanha, Brasil, Brasil, Espanha. Aí fomos evacuadas para a Espanha. Tratamento VIP. Tratamento europeu. Pense, só Jesus que faz isso. E digo para vocês, com 12 dias fui operada. E o mais incrível foi que eu fiz amizade com o meu médico. Quando ele foi me dizer o que é que eu tive, sabe o que é que eu tinha? Eu tinha uma tíbia fraturada e ele disse que se o doutor, o médico, que eu tive um acidente lá, ele veio, pegou, botou no lugar, na hora... Se ele não tivesse feito isso, eu não sei se a gente poderia... O que é que a gente poderia fazer com essa perna? Ele disse para mim. Aí eu falei, mesmo, doutor? Ele disse, é. Aí ele falou assim... Preste atenção, a gente pensou que era só a perna, mas a clavícula está toda esmiuçada, parece farinha. Ele disse, então nós vamos botar uma prótese na sua perna e nós vamos botar uma prótese na sua clavícula. A da clavícula vai ter 6 parafusos e a da perna tem 2 parafusos e é no joelho. Nunca mais você vai poder ajoelhar. Ai, doutor. Eu disse para ele riu, eu digo, faça o que tem que ser feito. Fui operada, muito bem tratada, muito. A minha irmã, a minha igreja de Lins, mandou a minha irmã passar 32 dias, pagou a ida e a volta dela, lá na Espanha. Pense como isso, para mim, é algo grande. Sim. E, resumindo, quando eu tirei, eu fiquei com um problema no ciático, aí, então, eu tive que usar como se fosse um aparelho, né, foi a igreja de Lins que me deu também, mandou uma oferta para mim, e eu usei durante vários meses, e depois, então, fui liberada. E aí, então, depois de tudo isso, né, então, a gente viu o cuidado de Deus. Teve uma as 4 costelas foram fraturadas do lado esquerdo. A última foi fraturada em 2 locais. Né, ela ficou assim, né? Meio solta, isso, né? meio solta. E eles, o maior cuidado para ela não perfurar o meu pulmão, né? E aí, então... Mas, olha, eu toco assim, eu falo assim, eita, que esse Deus é lindo demais. Como é que pode? Eu até digo assim, né? Ele fez, assim, toda a solda, né? Soldou de forma tão linda que ela não se deslocou. E aí, eu digo, eu poderia estar numa cadeira de rodas hoje, poderia. Não. Tem umas marcas aqui no pescoço, tem umas marcas aqui na mão também ainda, né? Do acidente. Sim. E aí eu tenho um irmão querido que nesses dias também partiu para o Senhor, que ele gostava de dizer assim, você tem as marcas de Cristo, Verinha. Aí eu falei assim, estou aqui contando a história, né? E não foi fácil, especialmente ver as 3 partirem, e sempre que o Senhor diz na palavra que nós temos que orar para obreiros. Aí, uma vez, eu perguntei assim para o pai, as 3, né, pai, tu levou? Aí o pai foi como se dissesse assim, elas eram minhas. E aí foi quando vem assim, aquele consolo, e tanta gente que ora pela gente, né? E foi assim. Né? Então, depois, voltar para o campo. Foi uma decisão nossa, como equipe. De novo. Aí Deus levantou a Ivonete, lá em São José dos Campos, no enterro da Raquel. Porque o corpo da Raquel veio para cá e o corpo da Luz foi para o Chile. E as 2, antes da gente viajar, estávamos conversando, de repente falamos de morrer no campo. Aí uma disse assim, eu quero que o meu corpo vá para a minha cidade. Aí eu também. Aí eu e a dona Irã dissemos assim, eu não, eu quero ficar aqui, quero que meu coração fique em África. Assim, a gente fechou, sabe? Imagina. Em vida, elas disseram que gostariam de voltar para os seus... E foi aí, sabe, nesse momento que a gente
viveu esse luto, foi vivendo. E aí Deus tirou a Esther, linda de viver, daqueles dias, né, totalmente no coma. E quando ela retornou, a primeira coisa que ela pediu foi para o pai dela chamar a mamãe dela. Papai chama a mamãe? Né? Aí ele falou, a mamãe está com Jesus. Ela disse, eu pensei que o papai estava brincando comigo, mas o papai nunca brinca. Aí o médico disse que o traumatismo dela tinha tocado a parte dos cérebros de aprendizagem e que ela possivelmente não pudesse ir para a escola. Quem disse isso? De quem é a palavra última? Ela foi para a escola, terminou o 2º grau, terminou a faculdade e depois vai para onde? Vai para o Radical, África, para a China, para a Ásia, ainda aprende o mandarim. Glória a Deus. Então, muito que assim que contar, porque quando eu olho os dois hoje, os dois já estão casados, e são tão lindos, e é um amor tão gostoso comigo, sabe? Que a gente viveu nesses momentos, e foi assim. E, graças a Deus, a gente pode dar testemunho de que aquilo que o Senhor realmente tem preparado para a gente, Ele sempre faz o melhor. E a nossa junta de missões mundiais, esses anos todos que eu caminhei com ela, nunca falhou assim, naqueles momentos que tinha que estar presente. Esteve sempre presente, dizendo, estamos aqui, você não está sozinho. E glória a Deus por isso. Glória a Deus.